Olá pessoal, vamos mostrar aqui como se lança laje nervurada no ambiente TQS. Nós vamos mostrar aqui nosso projeto laje treliçada, porque a laje treliçada também é uma laje nervurada. Primeira coisa é o seguinte, gente. Vamos entrar aqui, editar edifício, pavimentos. Se sua versão é 21, você não precisa se preocupar em classificar aqui o tipo de estrutura. Mas na sua versão 19, 20, 19, você precisa vir aqui, tem um campo aqui onde você classifica a sua estrutura. Fundação, você classifica aqui sua fundação, por exemplo, como somente vigas, né? Sua laje aqui, se for uma laje maciça, você vai classificar como laje maciça. Se sua laje for nervurada, você vai ter que colocar a estrutura de laje nervurada. Da mesma forma, em todos os pavimentos que tiver laje nervurada. Então, vamos entrar aqui agora no nosso modelador estrutural, que nós temos aqui laje maciça, no nosso projeto modelo. No caso aqui, nós estamos no teto do pavimento, do terceiro pavimento, que é a nossa laje de cobertura. E nós vamos querer mudar aqui nossa estrutura, que está de laje maciça, tá certo? Não vamos mudar carregamento nem nada, vamos mudar apenas o tipo de laje. Então, nós vamos lançar uma laje nervurada ou uma laje treliçada, né? A laje treliçada é uma laje nervurada armada em apenas uma direção. As nossas vigotas vão estar posicionadas nessa direção, o que faz com que não tenha a menor justificativa a gente ter essas vigas nesse sentido transversal, pois nós não temos nenhuma parede aqui em cima nesse sentido e as nossas vigotas estarão passando nesse sentido. Então, nós vamos apagar todas as nossas vigas nesse sentido. Nós vamos ter vigotas nesse sentido e vigotas nesse sentido. As lajes aqui que ficaram em vermelho é porque nós temos no mesmo vão várias lajes. Aqui está de verde, é que está valendo. Então, nós temos aqui uma laje maciça em uma direção apenas. E nós vamos alterar essa laje. Seção da laje, nós podemos alterar. Nós temos uma laje maciça, podemos passar para uma laje nervurada, aquela que tem os quadradinhos, uma laje tipo T, que é aquela que tem as cubas, que são removíveis. Essa aqui de vigota é a laje nervurada, tipo pré-moldada de antigamente, que vinha a vigotinha de concreto. Essa é a laje treliçada, que também é uma laje nervurada. Sempre que tiver, gente, um material inerte e uma viguinha, no caso aqui, que vai ser a nossa treliça, essa viguinha tem o nome de nervura. Então, vocês podem verificar que em todas essas, nós temos aqui a nervura no tipo R, que é você colocando isopor. No tipo você colocando a cuba, você tem a nervura. Na vigota de antigamente, você vai ter a nervura, ainda deve ter em alguns lugares, que você tem esse tipo de laje pré-moldada. A laje treliçada, você tem a nervura, que também é uma laje pré-moldada, que você já compra a treliça com esse painelzinho aqui embaixo. A laje pré-fabricada também, você tem várias formas de laje pré-fabricada, que nós não vamos nos ater aqui. Nós estamos falando da laje treliçada, que nós vamos lançar. A nossa laje treliçada, a basezinha dela aqui, ó, o B tem 13 de dimensão, a altura dela é 3, isso é padrão, gente, já vem da fábrica sim, ok? Temos aqui mini painel, nós vamos colocar não, porque é o que a gente acha aí comum, vamos deixar o isopor ocupar todo esse espaço. Se você for fazer forro aqui embaixo, gente, um forro acartonado, que você tem que botar uma estrutura e tal, isso aqui não importa qual é o tipo desse isopor. Mas se você for passar um gesso liso, se você for fazer um reboco, então é importante que esse isopor aqui, ele seja um isopor ranhurado, que ele já adere, ele já aceita que o gesso seja aplicado diretamente e ele, nessas nervuras, vai conseguir segurar o gesso. Ou você pode fazer mini painéis, que vai ficar o fundo todo aqui de
concreto, né, vindo direto lá da fábrica, e isso é mais difícil de você encontrar. A vigota normal da treliçada você acha com mais facilidade. A sua altura da sua vigota vai depender da sua estrutura, do seu vão, o que você vai necessitar, a sua largura também da sua vigota. Isso já vai ficar um pouco meio que padrão. Por que padrão? Porque o isopor aqui tem um dentinho, né, de 2 centímetros. Então, tirando 2 de um lado, 2 de outro, 4 em 13, vai sobrar uma vigota aqui de 9 centímetros. Então, você vai ter uma vigota de largura 9 centímetros. Então, a sua nervura vai ter 9 centímetros de B1 e uma altura para a gente determinar ainda, certo? Você pode usar o isopor quadradinho, porque esse isopor aqui veio para substituir, gente, aquela lajota cerâmica, que ela tinha 20 centímetros. O isopor, ele vem aí de 1 metro, 1,20 m, tá certo? A gente pode determinar isso depois que a gente discutir aqui a questão do isopor. E a altura da nossa mesa, que é a nossa capa, esse HF. Esse HF aqui, ele tem uma espessura de no mínimo 4 centímetros, né? Eu gosto de colocar 5 centímetros, que você nos permite passar alguma tubulação. Então, nós vamos ter uma capa de 5 centímetros, uma altura total que vai depender aqui do nosso isopor, ok? O nosso BL eu coloquei aqui, mas na verdade aqui ele tem... esse BL aqui, bom, vamos definir daqui a pouco. Então, vamos primeiro no isopor, que nos permite lá. A nossa largura BL vai ter o nosso isopor, já caímos aqui, né, gente? O isopor EPS, ele pode ser bidirecional, mas no caso nosso, ele vai ter tamanhos pequenos, que ele vai ser quadrados e tal. No nosso situação é melhor o unidirecional, que pode ser de 1 metro ou de 1,20 m de tamanho do nosso isopor, tá certo? Nesse sentido aqui, ó. Aqui vai ter 20, no caso aqui, ó, nós estamos marcando, aqui vai ter 33 por 1,20 de comprimento, tá certo? Nós podemos usar tanto esse 33 aqui, gente. A lajota, antigamente, a lajota cerâmica, tinha essas espessuras. Agora, com isopor, a gente está trabalhando mais com medidas mais redondas, 40, 50, tá certo? Então, aqui é a altura do isopor, aqui é a largura do isopor e aqui o comprimento, tá certo? Vamos escolher aqui, imaginando que lá, tá, nós podemos usar tranquilamente um isopor de 8 de altura com uma largura de 40. Então, nós já temos aqui, nossa largura é de 40, o nosso BL, né, aquilo que eu falei, vai tirar dos 13, 12 de cada lado, 2 de cada lado, 4 centímetros, sobrou 9. Com a nossa capa de 5, teremos uma altura total H de 13, tá certo? Aqui fala uma nervura transversal. Essas são as nervuras longitudinais, aquela posição que a gente marcou. E a cada 1,20 nós teremos uma nervura transversal. No outro sentido, só para dar uma maior rigidez à nossa estrutura, garantir também que as nossas vigotas trabalhem em conjunto e não apenas trabalhe uma separada da outra. Então, essa aqui é uma nervura transversal de também 9 de espessura da nervura. Nosso B1 aqui vai ser o mesmo B1 aqui. O peso específico do isopor, 0,018. Tá certo? A gente não pode mudar em outro local. Tem um isopor reciclado que ele é 0,09, né? 9 quilos aí por metro cúbico de isopor. Ok? Então, isso aqui nós especificamos qual vai ser a nossa laje nervurada de 13 centímetros de espessura. Bom, podemos passar agora, vamos lá em laje, ler a laje atual e vamos passar a mesma característica para essas duas lajes. Essa aqui nós vamos deixar maciça mesmo. Ela é pequena e debaixo da caixa d'água nós vamos deixar maciça. A nossa laje
nervurada, gente, não está completa. Nós temos que vir aqui agora e determinar qual é a direção da nossa laje nervurada e qual é o posicionamento da nossa laje de isopor. Então, nós vamos vir aqui e lajes, nós vamos inserir a nossa nervura, tá certo? E distribuir a nossa nervura pela nossa laje. Então, nós vamos vir e inserir nervura. E aqui já está dando a nossa nervura de 40 por 1,20. E nós vamos inserir. Como vocês podem observar, a nossa nervura está na posição oposta do que a gente está querendo. Nós temos duas opções aqui. Ou mudar a nossa armadura, a nossa direção principal da nossa laje, ou mudar o ângulo da nossa estrutura. Significa o quê? Nós podemos vir aqui. Vamos novamente. Mudar aqui e colocar 40 por 1,20. Ou vir aqui e mudar o ângulo principal da nossa laje para 0 e inserir novamente 1,20 por 40, a nossa laje nervurada está na posição correta. Nós vamos em F2 e colocamos a nossa primeira nervura. Podemos colocar ela encostada, gente. Quem quiser passar uma treliça nesse ponto aqui pode, o que não justifica, já que nós temos uma viga, nós podemos apoiar, né, a nossa nervura. Aí eu aconselho que ponha uma tábua aqui, para que essa nervura não entre aqueles 2 centímetros sobre a nossa viga, ou para dentro da nossa viga, tá certo? Mas nós podemos lançá-la encostada. Se for as outras lajes nervuradas, a gente tem que dar uma distância aqui de pelo menos metade da nervura. Nossa nervura, no caso, é 9, nós teríamos que dar uma distância de pelo menos 4,5, ok? E aí é só a gente vir e distribuir. Aqui se lê aqui embaixo qual é a nossa laje e mandar distribuir. E nós temos aqui a nossa laje com as nossas nervuras transversais a cada 1,20, que é a cada uma peça. Se você não quiser passar essa nervura transversal, né, você pode mudar lá e tirar essa nervura transversal. Mas aí você tem que garantir, gente, que tenha vindo pelo menos uma armação nesse sentido, quer dizer, a sua treliça e mais uma armação, normalmente vem de 4.2, 5.0, que vai passar por cima da sua treliça, te dando aí compatibilização entre as nervuras, e elas vão poder trabalhar juntas, porque essa armadura transversal vai estar ligando as nossas treliças. Então, ou você passa uma nervura transversal, ou passa a sua armadura. No caso aqui, vamos inserir a nervura. E você não pode inserir essa nervura aqui e inserir ela na outra laje. Porque, na verdade, quando você insere a nervura, ele pede para você falar qual é a sua laje. Ok? Então, aquela nervura que eu coloquei primeiro era da laje de cima e essa da laje de baixo. E vamos distribuir e vamos distribuir. E dessa forma, nós lançamos a nossa nervura na nossa laje nervurada do tipo laje treliçada. Salvamos. Existe erro no terceiro pavimento. Consistência de plantas e laje. Laje nervurada deve ser discretizada no modelo grelha de lajes nervurada. Pensei que estava resolvido. Vamos voltar, salvar, fechar e vamos voltar no nosso editor de edifício. Então, nós vamos vir aqui, editar a armadura, pavimento. E se a gente for aqui, como eu disse aqui, gente, na versão 21, a gente não precisa dizer qual é o nosso pavimento. Mas para isso a gente teria que ter no começo, vindo aqui, ó, antes de fazer o primeiro e mudar aqui para automático. Tá? Agora não adianta mudar só um não, gente, porque os outros
pavimentos, tá vendo? Todos foram criados como grelha plana. Então eu teria que mudar em todos. No caso aqui, eles já estão todos como grelha plana. Vamos retornar aqui. Grelha plana. O de baixo, grelha plana. Se eu vier aqui só no terceiro que a gente está mexendo e mudar ele aqui para grelha de laje nervurada, vai resolver o problema deste projeto. Então vamos lá. Terceiro pavimento, modelador. Vamos de novo no consistência de planta. Já não deu mais o problema da laje nervurada. O que está mostrando aqui é pedindo que essa laje aqui não tem nenhuma nervura, mas ela não é nervurada. Então isso aí é só um aviso, a gente não precisa preocupar. Então resolveu o nosso problema, ok? A gente poderia ter feito de outra forma.꯫ Vamos colocar então automático. Pavimento, terceiro pavimento, automático. Então, gente, o ideal mesmo é quando a gente criar o edifício, a gente mudar aqui para automático e que todos já vão ficar automático. Então, nós vamos voltar. Terceiro pavimento, abrir. Consistência de planta. E aí também ele já não dá. Ele já reconhece a sua laje da forma que ela está. E assim ela vai, o programa, o software vai trabalhar. Ok? Aqui é só salvar agora e você poderá processar o seu pavimento de laje nervurada. Lembrando apenas de duas coisinhas. Se você estiver trabalhando com uma laje nervurada nessa posição e que vai ter aqui uma armadura negativa, tá certo? Você precisa que essas nervuras estejam alinhadas, ok? Então, seria interessante alinhar essas nervuras aqui também, para que você pudesse, para que no dimensionamento do cálculo negativo, considere uma nervura passando direto para esse cálculo. A outra questão, que nesse pavimento não tem problema, é o seu pilar, ele está morrendo. Se ele fosse um pilar continuando, você teria que apagar ou diminuir essa nervura para que na posição do pilar aqui não fique isopor, e sim concreto. Tá? Então a gente teria, como esse aqui não colocou, tá vendo? A gente teria que apagar essa nervura. Vamos apagar e inserir uma nova nervura. Eu faria isso, desenho perpendicular. Vou inserir uma nervura aqui não de 1,20, mas de repente 1 metro. Laje, inserir nervura, passar aqui para 1 metro, inserir F2, F2. Ok? Isso para os pilares, os pilares que estão passando pela nossa laje nervurada. Nesse aqui não precisa, como eu disse, porque esses pilares estão morrendo. No nosso curso, nós temos isso com mais detalhes, gente, onde a gente mostra também como fazer a planta de fabricação e a edição na nossa laje nervurada treliçada.